Muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. No devocional de hoje eu quero falar sobre o veneno da autossuficiência. Eu quero usar como base um texto lá do livro do Apocalipse, o livro das Revelações, o último livro das Escrituras. Quero falar através da igreja da Laodiceia, um alerta que o apóstolo João escreveu, mas é uma mensagem do próprio Senhor Jesus falando às 7 igrejas da Ásia, e uma delas ele faz essa recomendação. Assim está escrito, Apocalipse 3, versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim, diz o Senhor Jesus, ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Olha só que precioso. Laodiceia é conhecida por uma igreja, por uma localidade que não tinha carência, não tinha necessidade de nada. E existe um grande risco quando nós olhamos para as nossas vidas e não temos a necessidade de nada. Afinal, quem é autossuficiente não precisa também de Deus para nenhuma das coisas. É muito interessante o que o Senhor Jesus ele fala aqui através do apóstolo João sobre as principais características ou as principais qualidades físicas que Laodiceia tinha. Ele fala sobre a riqueza, ela fala sobre a questão do colírio, que é o que eu quero direcionar a nossa mensagem aqui. O Senhor Jesus fala sobre vestes, fala sobre tudo isso. E Laodiceia, naquele momento, era autossuficiente em todas essas coisas. Laodiceia tinha um excelente sistema monetário, era uma produtora de roupas, mais propriamente de lã, que era algo muito precioso para a época. Nós temos aqui a questão do colírio também, era um grande fornecedor de colírio, aliás, remédios, medicamentos, né? Isso historicamente nós podemos comprovar. E o Senhor Jesus usa isso tudo para confrontar eles, para lembrar que mesmo que embora eles tivessem tudo isso fisicamente, na verdade eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Esse é o veneno da autossuficiência. Quando nós temos muita abundância de recursos e tudo aquilo que nós precisamos, nós corremos um grande risco de não valorizar ou validar os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu tenho dito nessa caminhada, tanto no evangelismo quanto no cuidado de gente, que o público mais difícil de evangelizar é aqueles que realmente, assim como o povo de Laodiceia, não tem carência ou necessidade de nada. Mas o Senhor Jesus, ele finaliza esses 2 versículos que eu compartilhei com você, falando que seria necessário que eles comprassem um colírio para ungir os próprios olhos, a fim de que eles pudessem ver. E eu acredito que essa é a grande missão que nós temos aqui nas nossas vidas. Pouco tempo atrás, eu estive na África em um tempo fazendo um trabalho lá de ordem missionária, na área de libertação de cura, onde eu atuo. E lá eu observei uma carência efetiva de tudo aquilo que é abundante aqui no Brasil. Mas o que não faltava para aquele povo realmente era a fé. Eu não vi nenhuma murmuração, eu não vi reclamação, eu só vi sorrisos, só vi alegria e uma fé e uma esperança descomunal. Cultos de 2, 3, 4 horas de duração, muito louvor, muita adoração, um povo todo dedicado às escrituras mesmo, que às vezes é uma bíblia para uma igreja inteira, mas todos eles têm essa sede, essa vontade de compreender aquilo que o Senhor tem como propósito para suas vidas. Nós aqui no Brasil, numa outra ponta, nós temos abundância de muito daquilo que falta lá e por vezes nós nos sentimos até um tanto quanto anestesiados em relação à condição de buscar. Eu digo que existem várias formas que o Senhor nos usa para nos abençoar, nos dirigir, nos condicionar e principalmente ensinar sobre as nossas vidas. Mas a dor, ela continua ainda sendo muito eficiente, muito eficaz. Afinal, quando nós estamos no processo, passando por dificuldade, são os momentos que nós mais oramos e mais nós nos dedicamos a buscar o Senhor. E quando tudo vai bem, infelizmente, a gente sabe que a realidade não é essa. O convite de Jesus aqui para Laodiceia era que eles ungissem o próprio olho, para que eles pudessem ver aquilo que eles realmente tinham falta, aquilo que eles realmente tinham necessidade. E não era nada físico, era verdadeiramente a presença do Senhor. E ele conclui esse texto aqui, na sequência ele fala que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, comigo. E é muito importante nós compreendermos isso, porque, claro, isso aqui é uma exposição para a igreja da Laodiceia, é uma profecia para que eles pudessem se apropriar. Existe muita visão teológica, exegética e hermenêutica em relação a isso, mas nós precisamos interpretar sempre de forma primária. Isso aqui é algo que estava descrito para a igreja de Laodiceia, mas nós podemos muito bem aplicar para as nossas vidas. Afinal, é um texto muito recente e quando nós olhamos para as nossas necessidades, isso fica muito claro. Tantas vezes o Senhor tem batido nas portas do nosso coração, das nossas vidas, e nós talvez pensemos que estamos abrindo, mas nós precisamos, sem dúvida alguma, passar de vez em quando um colírio desse que era instruído pelo próprio Senhor Jesus aqui, para que realmente a gente consiga ver, entender e compreender a verdadeira necessidade que nós temos da presença do Senhor.
E você pode ficar escandalizado com aquilo que eu estou falando, mas faça uma reflexão. Quanto tempo você gasta hoje no seu trabalho, quanto tempo você gasta em rede social, quanto tempo você gasta nos seus estudos e quanto tempo você tem gasto para buscar a face, buscar a presença do Senhor, se relacionar intimamente com o Pai. Não é exagero da minha parte, não é legalismo nem religiosidade. Eu acho estranho, por tantas vezes, pessoas quererem passar a eternidade próximo do Pai e não dedicarem ao menos uma hora do seu dia para buscar a presença dele. Isso é uma recomendação, uma palavra de direcionamento, uma palavra pastoral que eu compartilho nessa manhã com você e que você se aproprie dela, em nome de Jesus, para que você olhe para tudo aquilo que você já recebeu do Senhor e essas bênçãos não virem pedra de tropeço. Clame por um colírio do céu, um colírio espiritual, para que seus olhos sejam limpos e você possa enxergar o que verdadeiramente você tem falta. Possa enxergar verdadeiramente a presença do Senhor sobre a sua vida. E que você possa, assim, buscar Ele sem interesse, sem distinção, sem nada. Somente para que você possa construir um relacionamento pleno, efetivo e eficaz diante daquilo que o Senhor tem preparado e também deseja sobre as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença, Pai. Estamos gratos por essa palavra de direcionamento. Quantas vezes nós não priorizamos realmente a Tua presença, não priorizamos a busca pelo Senhor, Pai. Quantas vezes existem tantas e tantas outras prioridades nas nossas vidas, às vezes nos perdemos até mesmo nas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas nessa manhã nós não queremos ser assim, não, Pai. Nós queremos receber esse colírio espiritual do Senhor, para que os nossos olhos sejam limpos e nós possamos ajustar o nosso foco para aquilo que realmente o Senhor deseja que nós olhemos e trabalhemos, Pai. O fato é que nós precisamos trabalhar secularmente falando, precisamos estudar sim, Pai, mas que a nossa principal busca, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, seja o Teu reino, Pai. Entendendo que com as demais coisas nós não precisaríamos nos preocupar se as necessidades primárias assim o Senhor faria. O Senhor falou aqui para a igreja de Laodiceia que o Senhor estava à porta deles, aqui as portas dele batendo, e se eles abrissem o Senhor entraria. Nós queremos nos apropriar dessa mensagem também, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sintonizados com as batidas na porta, Senhor. Que os nossos olhos estejam limpos o suficiente para enxergarmos ao Senhor, Pai. Que as nossas posses, aquilo que o Senhor de alguma forma já gerou sobre as nossas vidas, não venha ser uma pedra de tropeço, fazendo com que nós nos preocupemos mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Eu recebo em nome do Senhor Jesus em meu coração essa mensagem, declaro e profetizo também da mesma forma sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, seus sonhos, seus planos, e receba do céu, em nome de Jesus, esse colírio, para que você possa ter os seus olhos espirituais limpos e focar somente naquilo que o Senhor deseja que você foque. Deus abençoe sua vida.